Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos abrir lá no capítulo 6 e vamos meditar nos versículos 25 e 26. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículos 25 a 26, essas palavras que nós leremos são palavras do próprio Jesus Cristo aos seus discípulos no Sermão do Monte. Mateus 6, 25 e 26. Amém? Eu lerei, mas peço que você atentamente acompanhe sua Bíblia, observe comigo que a palavra de Deus nos diz. Mateus 6, 25 a 26, assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Amém. Vamos orar. Ó Deus, como é preciosa a Tua palavra, Pai. Quão doce é, Senhor, aos nossos ouvidos, ouvir as benditas palavras do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, diante da Tua palavra, o nosso desejo é um só, Senhor, entender a Tua palavra e viver a Tua palavra, Senhor. Por isso nós te pedimos mais uma vez, como já foi pedido ao Senhor nessa manhã, que o Senhor ilumine as nossas mentes, Pai. Abra os nossos corações e que o Senhor, ó Deus, nos exorte, nos ensine, nos console, nos dê, ó Deus, a segurança, a certeza, ó Deus, da nossa vocação, do nosso chamado, da salvação que temos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome dele. Amém. Meu querido cristão, você não tentará dessa maneira? Você não vai conhecer por si mesmo a preciosidade e a felicidade dessa forma de lançar todos os seus cuidados, encargos e necessidades sobre Deus? Este caminho está tão aberto para você quanto para mim. Cada um é convidado e ordenado a confiar no Senhor, a confiar nele com todo o seu coração, lançar seu fardo sobre ele e invocá-lo no dia da angústia. Você não vai fazer isso, meu querido irmão em Cristo? Eu quero que você faça. Desejo que você prove a doçura desse estado da alma, no qual, embora cercado por dificuldades e necessidades, ainda possa estar em paz, porque sabe que o Deus vivo, seu Pai Celestial, cuida de você. Meus irmãos, essas são palavras de George Miller, um homem que confiava na providência de Deus. Um homem que confiava que Deus cuida dos seus filhos. Deus, o nosso Pai Celestial, não nos deixa desamparados. Assim nos diz George Miller, um homem que é muito conhecido na história da igreja por sua confiança no cuidado de Deus para com o seu povo. Irmãos, George Miller, ele foi um notável pregador, um missionário, um evangelista do século XIX, e ele é mais conhecido pelo seu trabalho de assistência social. Ele é um homem muito conhecido por cuidar de milhares de órfãos em Bristol, Inglaterra. E a iniciativa dele, irmãos, de cuidar desses órfãos, dessas crianças sem pai, sem mãe, crianças desamparadas, dependia totalmente, inteiramente de doações de voluntários para as suas instituições. E muitas vezes, irmãos, Deus, de maneira providencial, de maneira miraculosa, Deus supriu as necessidades de George Miller e das suas instituições, seus orfanatos e daquelas crianças que estavam sob os seus cuidados. E Deus, irmãos, providenciava exatamente no momento em que eles
precisavam. John Piper, pastor batista, bastante conhecido, comenta em um artigo sobre George Miller que ele orou por milhões de dólares, convertendo para os dias de hoje, para os órfãos, e ele nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Nós estamos falando de um homem que dependia totalmente de doações, mas nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Ele nunca recebeu um salário nos seus últimos 68 anos de ministério, mas confiou em Deus para colocar no coração das pessoas o desejo de ajudarem, abençoarem o seu trabalho. Irmãos, ele nunca pegou um empréstimo, ele nunca se endividou. No entanto, nem ele e nem os órfãos nunca passaram fome. Em uma ocasião, irmãos, dizem que os fundos da instituição de George Miller estavam tão baixos, as condições estavam tão precárias, que não tinha comida no orfanato para as crianças. George Miller então reúne as crianças e chama elas para orar, agradecendo a Deus pelo alimento. Mas não tinha comida. Ele chamou aquelas crianças para orar, agradecendo pelo alimento, crendo que Deus traria o alimento para aquelas crianças. Irmãos, os historiadores, os biógrafos dele contam que imediatamente após ele ter terminado a oração, ouviu um barulho na porta, era alguém batendo na porta, e quando eles saíram, era o padeiro da cidade com pão suficiente tanto para ele quanto para as crianças. E logo depois, o leiteiro com leite fresco, que era outra necessidade imediata, uma vez que ele cuidava de crianças. De acordo, irmãos, com um biógrafo dele chamado A.T. Pierson, 50 anos depois de Miller, 50 anos depois que ele começou o seu trabalho, pelo menos 100 mil órfãos foram cuidados, atendidos somente na Inglaterra. E John Piper, mais uma vez, ele tem uma frase bastante emblemática que mostra para nós um resumo bastante claro da vida deste homem. John Piper diz: ele, George Miller, alimentou 10 mil órfãos com oração. Ele alimentou 10 mil órfãos com oração. Meus irmãos, é esse tipo de confiança na providência divina que Deus requer de nós. Nada menos do que isso. Deus exige, irmãos, que os seus filhos acreditem, creiam que Ele cuida de nós em todas as nossas necessidades. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, aprender não apenas com este homem, mas com tantas outras histórias de homens de Deus que foram cuidados de forma providencial pelo nosso Deus. Nós precisamos confiar que o nosso Pai Celestial conhece cada uma das nossas necessidades e Ele supre todas elas. Deus faz isso com o seu povo. É claro, irmãos, que diante das dificuldades da vida, dos desafios que nos estão propostos, nós devemos trabalhar e trabalhar com diligência, nós devemos ser responsáveis, tomar decisões com sabedoria, mas a nossa responsabilidade não pode tirar da nossa mente a ideia, a verdade de que Deus está no controle de todas as coisas. E que é Deus quem cuida de nós, da sua igreja, do seu povo. E é isso que Jesus nos ensina aqui nessa passagem, irmãos, da forma mais clara possível. Jesus, sendo o mestre que era, e sábio em suas palavras, o mestre por excelência, nos ensina isso aqui de uma forma clara, didática. Ele chama a nossa atenção para o cuidado providencial de Deus para com os seus filhos, de uma forma, irmãos, que só de ler nós entendemos o que Cristo nos ensina aqui. Essas palavras, como eu já disse, elas fazem parte do famoso Sermão da Montanha, onde Jesus instrui os seus discípulos sobre a ansiedade, sobre a preocupação, e diz que eles não devem viver ansiosos com as questões básicas da vida, com as nossas necessidades mais básicas para a nossa sobrevivência. Jesus diz: não andem preocupados com essas coisas, porque Deus cuida de nós. Jesus, ele lembra aos discípulos, irmãos, que Deus cuida das aves do céu e das flores do campo. E se Ele cuida tão bem dessas criaturas, quanto mais Ele cuidará dos seus filhos amados, dos seus filhos que Ele mesmo escolheu, dos seus filhos que Ele mesmo criou e comprou com o sangue precioso do seu Filho. Diante disso, irmãos, o tema da nossa reflexão, ele está baseado no verso 25, nas palavras de Jesus: não andeis ansiosos pela vossa vida. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos, meditar nessa manhã e tirar algumas lições práticas para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã. E depois dessa advertência do verso 25, não andem ansiosos pela vossa vida, Jesus, irmãos,
Ele ensina de forma prática e repleta de ilustrações a razão pela qual nós não podemos nos render à ansiedade. A razão, qual é o motivo para não andarmos ansiosos? O motivo, irmão, está no fato de que o nosso Pai Celestial nos sustenta. Ele sabe as nossas dificuldades, as nossas necessidades e Ele supre todas elas. A passagem, irmãos, começa com a frase: por isso vos digo. Talvez a gente, ao ler isso, nos perguntamos por que Jesus começa falando assim. Ele começa falando assim, irmãos, porque essa frase conecta este texto que nós estamos lendo com os versos anteriores. Antes de entrar no tema da preocupação pelas coisas da vida, Jesus ele trouxe uma série de advertências, irmãos, que nos ajudam a entender como evitar esse pecado, o pecado da ansiedade, e confiar plenamente no Senhor. Primeiro, Jesus ele toca na área das nossas posses, versos 19 e 20, ou seja, irmãos, na perspectiva de Jesus, acumular riquezas e devotar as nossas vidas a elas, idolatrar as coisas deste mundo, nos impede de acumular o que é mais importante, tesouros no céu. Por isso Jesus nos diz que o nosso coração não deve estar nas coisas da terra, antes deve repousar nas riquezas que nós acumulamos nos céus. Segundo, irmãos, ele toca nas áreas das nossas atenções, verso 22 e 23. Nós devemos ter cuidado com aquilo em que repousam os nossos olhos, aquilo que chama a nossa atenção, pois eles são a lâmpada do corpo, Jesus vai dizer. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Se, porém, os nossos olhos forem trevas, forem maus, todo o nosso corpo andará em trevas também. E Jesus, irmãos, no verso 24, toca na área da nossa submissão. O problema é a tentativa autoenganosa de agradar a dois senhores, isto é, Deus e as riquezas, que Jesus vai chamar aqui de mamon, uma palavra aramaica que significa riquezas. Não é possível adorar os dois senhores. E a lógica de Jesus, irmãos, é a seguinte, diante disso que nós acabamos de ver. Se entendermos que os tesouros dessa terra são passageiros, se nós entendermos, irmãos, que eles não satisfazem a nossa alma, e o anseio por eles ofuscam a nossa visão, os nossos olhos, e nos conduzem à idolatria das riquezas, se nós entendermos e aplicarmos isso, nós seremos plenamente capazes de não nos preocuparmos mais com as coisas dessa vida. Nós seremos agora capazes de acreditar de uma vez por todas que Deus cuida de nós, que Deus supre as nossas necessidades. Nós seremos capazes, irmãos, de descansar na providência de Deus com gratidão, com contentamento, crendo que Ele jamais nos deixará desamparados. A pergunta, irmãos, que Jesus faz no verso 25 é esclarecedora e ao mesmo tempo tranquilizante. Jesus ele elucida os seus ensinamentos, mas ele também tranquiliza o seu povo. No verso 25, no final, ele diz assim: não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Em outras palavras, irmãos, se Deus nos deu a vida, se Deus nos deu o corpo, será mesmo que Ele deixará de nos sustentar, de sustentar a nossa vida e de sustentar o nosso corpo? É isso que Jesus questiona aqui. É evidente, irmãos, que Deus não fará isso. Deus não nos criou, não nos formou e não nos redimiu para nos deixar desamparados. A lógica aqui, irmãos, é do maior para o menor. Ele já nos deu o mais importante, ou seja, a vida e o corpo. Portanto, Ele também fornecerá as coisas menos importantes: comida, bebida, roupa, moradia, segurança, cuidado, amor. Tudo isso Deus nos dará, porque nós já temos o que é mais importante, o dom da vida. É isso que Jesus diz aqui. O comentarista William Hendrickson, ele chama a nossa atenção, irmãos, para o estilo um tanto quanto agressivo de Jesus aqui. Por mais que Jesus esteja tranquilizando os seus discípulos, alertando eles de que Deus cuida do seu povo, o tom com o qual Jesus fala aqui também, irmãos, é um tanto quanto ácido. Jesus ele é bem direto e um tanto quanto agressivo em suas palavras aqui. É como se ele estivesse dando um choque de realidade nos seus discípulos que andavam ansiosos pelas coisas da vida.
É como se Jesus estivesse dizendo: não confundam as prioridades. William Hendrickson também explica, irmãos, que a ordem de Jesus, essa ordem, não fiquem ansiosos, se trata de um imperativo presente, que pode significar o seguinte: não tenham esse mau hábito. É como se Jesus estivesse dizendo assim: parem com esse mau costume de ficar ansiosos. Ou pode significar também: já que vocês caíram nisso, já que vocês estão ansiosos, então desfaçam esse mau costume. Parem de pensar dessa forma, porque Deus cuida da criação, quanto mais cuidará também dos seus filhos. No versículo 32, irmãos, Jesus é ainda mais direto ao nos dizer que quem age assim, dessa forma, são os gentios. Verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, Jesus faz um contraste aqui entre o Filho de Deus e os ímpios. Eles estão em completa ignorância. Eles não têm um Pai Celestial. Eles não têm um Deus provedor. Jesus está dizendo, irmãos, que nós, filhos de Deus, não podemos nos rebaixar ao nível dos ímpios, dos incrédulos. Muitas pessoas, irmãos, ficam chocadas quando observa a vida de algum cristão que, apesar das dificuldades da vida, apesar desse mundo tenebroso, apesar das muitas tristezas e aflições que nós enfrentamos na nossa vida, muitos se perguntam: por que os crentes continuam sempre alegres, perseverantes, continuam crendo e orando e adorando a Deus e se reunindo para cultuar diante deste mundo tão terrível, tão caído? Porque, irmãos, diferente dos ímpios, nós cremos que nós temos um Pai Celestial. Nós não somos órfãos, não somos bastardos, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos um Pai e Ele nos sustenta. Jesus Cristo ensinou exatamente isso aqui, neste mesmo contexto, ao nos ensinar a oração dominical. Pai nosso que estás nos céus. Nós temos um Pai e Jesus Cristo nos ensina a clamar pelo pão de cada dia, crendo que Ele nos dará. A palavra ansiosos aqui, irmãos, no original, significa distraídos. Uma pessoa ansiosa pelas coisas dessa vida é alguém que está distraído, ou seja, não está olhando para o lugar certo, não está olhando para onde deveria focar os seus olhos. É a mesma palavra, irmãos, que é usada para descrever Marta, lá em Lucas capítulo 10, verso 41. Os irmãos conhecem a passagem, onde Jesus repreende a Marta, pois a sua atenção está dividida. Ela estava inquieta e preocupada com muitas coisas, e Jesus repreende ela, dizendo que ela deveria agir como a irmã dela, que estava ali, quedada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Irmãos, Jesus ele prossegue aqui o seu pensamento, o seu ensinamento, fazendo um contraste entre os filhos de Deus e os elementos da natureza. Ele vai fazer isso nos próximos versículos, mas a nossa meditação será restrita apenas a esses 2 versículos que nós lemos. Mas essa comparação ele vai fazer nos versículos seguintes também, os versículos que nós não lemos. Jesus, irmãos, ele lembra os discípulos de que Deus cuida das aves do céu e das flores do campo, verso 26, 28 e 30. Portanto, irmãos, é evidente que Deus cuidará também dos seus filhos. Mais uma vez, o argumento é do maior para o menor. Se Deus cuida da natureza, da criação, que são criaturas inferiores, quanto mais, irmãos, não terá Ele cuidado de nós. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sei que hoje em dia nós vivemos um tempo em que se dá um valor exagerado à natureza. É claro, irmãos, que como mordomos que cuidam da ordem da criação, nós devemos preservar a natureza e não devemos maltratá-la. Ela está aí para nos servir, não deve ser explorada. Apesar disso, irmãos, o entendimento bíblico é que nós e a natureza não somos iguais perante a Deus. Nós somos mais importantes. A Bíblia vai dizer que o ser humano é a coroa de toda a criação. Os animais, as plantas, a criação, ela está aí para nos servir. Nós devemos dominá-la, nós devemos sujeitá-la. Então veja, elas são inferiores, a Bíblia mesmo ensina isso. E olha o que Jesus está dizendo aqui: se Deus cuida da criação, da natureza, que é inferior a vocês, quanto mais Ele não cuidará também das necessidades de vocês. Se Deus sustenta, irmãos, a natureza,
que desfruta de uma relação com Ele apenas de criador e criatura, será que Deus não vai cuidar daqueles que desfrutam de uma relação com Ele, não apenas de criador e criatura, mas de pai e filho, senhor e servo, de amigos, como diz a Escritura, de rei e servo também? Meus irmãos, muitas vezes nós também precisamos desse choque de realidade, como os discípulos tomaram aqui. Às vezes, irmãos, diante das dificuldades da vida, nós nos esquecemos da nossa profissão de fé. Nós esquecemos, irmãos, daquilo que nós declaramos, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós pregamos. E, irmãos, isso é extremamente normal, natural para nós, seres humanos, que somos oscilantes em nossa caminhada, em nossa santidade. É muito mais fácil pregar sobre a soberania de Deus do que crer nela em momentos de dificuldade. Não se engane, irmãos, é muito mais fácil. É muito mais fácil. E fica aí um desafio muito grande para quem é obrigado a pregar a palavra de Deus. Responsabilizado por pregar a palavra de Deus, porque é muito mais fácil pregar do que viver aquilo nos dias de dificuldade. Não é à toa, irmãos, que muitos evitam certos temas, porque é exatamente assim a vida cristã. Parece que é muito mais fácil darmos conselho a alguém do que nós entendermos aquilo que nós mesmos aconselhamos outras pessoas, quando é nós que passamos por dificuldades. Quando nós aconselhamos, ajudamos, consolamos alguém que está em luto, ou que passa por alguma dificuldade em sua família, ou na criação dos seus filhos, alguém que passa por alguma tribulação, parece que é mais fácil para nós aconselharmos, mas quando é conosco, nós muitas vezes desanimamos mesmo, e é assim que acontece, irmãos, com todos nós. Apesar do exemplo que eu citei de um homem que continuou confiando, muitos outros também desanimaram. Muitos outros também tiveram crises de fé diante das dificuldades. Mas, irmãos, nós precisamos ser lembrados que o nosso Deus é o Deus que já fez chover comida para o seu povo no deserto. Às vezes nós esquecemos, irmãos, da dimensão do Deus a qual nós servimos. Nós servimos ao Deus que já fez chover comida. Êxodo 16, verso 4. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que fez sair água de dentro de uma pedra, de dentro de uma rocha, para que o seu povo, nem os rebanhos deles, morressem de sede. Números 20, verso 11. Jesus Cristo, irmãos, sendo igual a Deus, não fez nada diferente do Pai. Jesus alimentou uma multidão inteira de milhares de pessoas famintas, apenas com alguns pãezinhos e alguns peixinhos. Jesus demonstra, irmãos, o seu poder sobre a escassez, seu poder de suprir as necessidades físicas das pessoas, dos seus seguidores. Jesus foi a um casamento e não permitiu que aquela família fosse envergonhada ao transformar água em vinho, nos mostrando também, irmãos, o cuidado de Deus com o suprimento necessário para a nossa sobrevivência, mas também, irmãos, com detalhes da vida cotidiana, como foi o caso em Caná da Galileia. Em muitos relatos, irmãos, dos evangelhos, Jesus curou pessoas, Jesus livrou eles de várias doenças, enfermidades, aliviando eles dos sofrimentos, das opressões do diabo e restaurando a saúde física deles também. George Miller, que eu citei no início, ele tem uma frase que diz assim: o começo da ansiedade é o fim da fé, mas o começo da fé é o fim da ansiedade. Quando nós temos ansiedade, irmãos, nós deixamos de agir como a Bíblia nos ordena, com fé, com confiança na providência de Deus. Então a fé acaba, ele está certo. Mas quando nós temos fé, por mais que esteja tudo de cabeça para baixo, irmãos, é o fim da ansiedade. Não ficamos preocupados. É claro que isso mexerá, irmãos, com o nosso psicológico, com as nossas emoções, e nos fará refletir, pensar e ter que tomar algumas decisões, e isso traz medo, traz insegurança, mas isso não chega a um tipo de ansiedade pecaminosa, que nos faz esquecer de que Deus cuida de nós. Por isso tudo, irmãos, que em meio às tribulações dessa vida, às dificuldades que nós enfrentamos, não permitamos que as preocupações que virão, que certamente virão, mas que nós não permitamos, irmãos, que elas dominem a nossa vida, mas que nós descansemos na providência de Deus,
no seu cuidado para conosco, com fé e com contentamento. Que aprendamos a seguir o ensinamento do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, ou em vez disso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Que as nossas vidas, irmãos, revelem a profundidade da nossa confiança em Deus. Que as nossas orações constantes revelem a nossa confiança na providência de Deus. Que o louvor dos nossos lábios, irmãos, expressem o quanto nós confiamos em Deus. Que a cada domingo, irmãos, em que nós nos reunimos aqui, possamos declarar juntos o quanto nós confiamos em Deus. Que as pessoas, irmãos, quando precisarem da nossa ajuda, nós possamos comunicar a essas pessoas também o quanto nós confiamos em Deus. Quando nós, irmãos, enquanto nós estivermos, irmãos, nesse mundo, nós passaremos por aflições. Mas essas tribulações momentâneas, como diz o apóstolo Paulo, nem se comparam ao peso da glória, irmãos, que nós desfrutaremos no reino de Deus, no reino vindouro. Nós descansaremos de todas as nossas tribulações. Nós descansaremos de toda a perseguição. Nós descansaremos de toda dor, todo sofrimento. O próprio Deus enxugará cada uma das nossas lágrimas. E nós viveremos, irmãos, em paz e alegria para todo sempre, na presença do nosso Deus. Amém.